O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, está falando com jornalistas sobre pautas prioritárias para os próximos dias. A gente acompanha e já a gente volta a falar com a senhora. Que foram aprovados na Câmara e no Senado. E isso tudo foi discutido tecnicamente com a equipe do relator, o deputado Derrite, com a equipe do Ministério da Justiça e, claro, com a supervisão da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara para garantir que todas as mudanças fossem feitas à luz do regimento e atendendo politicamente aquilo que foi trazido pelo governo agora nessa última discussão. Então, o que será apresentado e votado na sessão de hoje é fruto desse acordo que foi conduzido pelo deputado Derrite e pelo ministro da Justiça, que representou o governo nessas últimas tratativas. O financiamento por uma tarifa de 15% das BETs, de uma CID, para poder financiar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Era uma divergência. Isso fica ou isso sai? O que é importante se tratar sobre a questão das BETs? Quando nós aprovamos a legalização das BETs, se foi ali estabelecida uma alíquota. Essa alíquota ela foi ajustada no final do ano. É importante lembrar que a Câmara dos Deputados conduziu a aprovação que aumentou o imposto das BETs, aumentou a alíquota, aumentou a tarifa que era cobrada anteriormente. A criação desse novo imposto, a CID-BETs, não estava dentre das prioridades do governo. Por quê? Porque até a sua cobrança, a sua operacionalização, segundo o Ministério da Fazenda, que é quem tem a Secretaria de Apostas pertencendo ao seu arcabouço de atribuições, mesmo coloca da dificuldade de se cobrar esse imposto dessa forma. O que é que foi fruto do acordo? O deputado Derrite deverá atender um destaque a ser apresentado para que essa questão da CID-BETs possa ser tratada de maneira única e exclusiva sem estar no PL antifacção. Então, é uma discussão que ficará a ser feita aqui na Câmara no outro momento, até para se ver a condição de operacionalizar essa cobrança ou não. Lembrando que nós defendemos a segurança jurídica, nós defendemos que aquilo que a Câmara fez no final do ano, ao lado do Senado Federal, seja cumprido, que foi a elevação desse tributo das BETs, e com isso possamos ter a condição de ter um setor tendo previsibilidade na sua operação. Não há como você mensalmente mudar a alíquota de impostos cobrados sobre nenhum setor, nem de BETs, nem de outro. Por quê? Porque isso realmente tira do planejamento de qualquer empresa que se estabelece no Brasil de maneira legal, sob outorga pública, pagando por essa outorga e tendo a condição de operacionalizar suas atividades dentro da legalidade, da lei e daquilo que rege o Ministério da Fazenda. Destaque, presidente. Eu não sei porque eu vou fazer a reunião de líderes agora. Eu participei da construção desse acordo. Por quê? Porque todos sabem que esse PL antifacção, que veio do governo federal, para nós sempre foi uma prioridade. E quando nós colocamos o deputado Derrite para relatar, era justamente pela sua experiência na área da segurança pública. E eu penso que hoje a conclusão dessa votação dará à Câmara dos Deputados e, consequentemente, ao Congresso Nacional a condição de estabelecer uma medida muito forte, talvez a mais dura da nossa história, no enfrentamento ao crime organizado. Então, espero que agora na reunião de líderes possamos concretizar esse acordo e tenhamos aí logo mais, no dia de hoje, a aprovação desse projeto que com certeza dará ao Estado brasileiro a condição de enfrentar o crime organizado. Mais duas perguntas para encerrar. Não estou ouvindo, tem 10 pessoas falando. Duas perguntas. Faquinha, hoje de manhã, os senhores abordaram ali a questão dos supersalários e um regime de transição. Só avalia que isso pode ser tratado em algum projeto que já esteja em tramitação na casa, na reforma administrativa, o que o senhor avalia que seja a alternativa agora? É primeiro importante reconhecer a atitude louvável do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em convocar uma reunião com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, o presidente do Tribunal de Contas da União, os dois relatores dos processos que tratam dos supersalários e também com a presença do vice-presidente do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes. Nós temos que reconhecer primeiramente essa atitude. Segundo, dizer que foi uma conversa franca, uma conversa onde o presidente do Senado colocou a posição da casa que ele representa, eu coloquei a posição da Câmara dos Deputados, que primeiro, não está nem nenhum horizonte aqui na Câmara dos Deputados a perspectiva de se legalizar supersalários através de projetos que estejam já tramitando na casa ou que venham a estar. O que nós colocamos é que a discussão ela precisa ser feita de maneira muito mais abrangente. A decisão do ministro Flávio Dino e agora reafirmada no outro processo pelo ministro Gilmar Mendes, ela foi feliz. Ela traz para a mesa de discussão de um Brasil real, de um Brasil que tem muitos desafios, a
incompatibilidade de termos esses penduricalhos sendo pagos em muitas esferas do poder público. Aqui na Câmara dos Deputados nós não temos um servidor só que recebe acima do teto. Então isso, para nós, é muito tranquilo fazer essa discussão. O Congresso Nacional talvez seja o poder mais transparente que nós temos na República, porque tudo que é pago aqui na Câmara dos Deputados, a imprensa sabe, o portal da transparência publiciza e tem que ser assim. É isso que a sociedade nos cobra. É por isso que nós queremos, a partir de agora, com um grupo de trabalho que represente o Supremo Tribunal Federal, que represente a Câmara, o TCU, que irá trazer os dados, o Senado Federal. Entendo que o Poder Executivo também tem que entrar nessa discussão para que façamos uma discussão estruturante sobre o que é a máquina pública, sobre como possamos trazer mais transparência e lutarmos pela eficiência do serviço público. Essa é uma bandeira que eu sempre defendi desde que me tornei presidente da Câmara dos Deputados. E é dessa forma que nós vamos continuar nos portando, sempre entendendo que talvez precisássemos de uma decisão dessa do Supremo Tribunal Federal para que, a partir do ponto de vista político, o Congresso Nacional, que é quem tem essa responsabilidade, possa avançar na construção de um Estado mais transparente, mais eficiente e que respeite o dinheiro público. Então, quero aqui descartar completamente que não haverá na Câmara dos Deputados nenhuma perspectiva de se legalizar supersalários, sejam eles de onde forem, estejam eles onde eles estiverem. O que nós queremos é, depois desse trabalho, que ainda não tem data, não tem prazo, não tem absolutamente ainda nada, vamos dizer, previamente acertado e será amplamente discutido, nós deveremos ter outras conversas para ver qual encaminhamento nós daremos a essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Frentes parlamentares para poder compensar a escala 6x1. Como é que o senhor vê a desoneração da folha de pagamentos tem sido sugerida por frentes parlamentares para compensar a perda dos empregadores com a escala 6x1, com o fim da escala 6x1? Como é que o senhor vê a alternativa? Primeiro ponto, dizer que a proposta de emenda à Constituição que trata da redução da jornada de trabalho, ela já está deflagrada aqui na Câmara dos Deputados. Hoje, ao lado do presidente da CCJ, que é por onde essa proposta tem que primeiramente caminhar, nós estivemos ao lado dele, o deputado Léo Lomanto, que indicou para ser o relator dessa proposta na CCJ o deputado Paulo Aze, que é o ex-presidente da comissão, que tem aí o mês de março para trabalhar a discussão dessa admissibilidade, ouvindo não só os representantes da classe trabalhadora, mas também dos empresários, do setor que emprega. Essa é uma medida que tem grandes impactos para o nosso país e ela precisa ser conduzida com muita cautela, com muita responsabilidade, sem ideologia, sem atropelos, sem podermos deixar que o palanque eleitoral possa liderar essa discussão, mas que tenhamos também a condição de dizer que é justo o trabalhador, a trabalhadora, com o avanço das tecnologias, uma discussão que está sendo feita a nível mundial, possa sim reivindicar um tempo de mais qualidade para conviver com a sua família, para cuidar da sua saúde, para ter um tempo de lazer. Então nós entendemos que é justo esse debate, agora sendo feito com responsabilidade, ouvindo a todos. Após a CCJ se manifestar, em sendo aprovada a admissibilidade, nós vamos criar a comissão especial que também vai ter esse intuito de elaborar esse texto e discutir essa questão da desoneração, discutir o mérito da matéria. Eu penso que é muito precipitado dizer agora o que é que vai acontecer. É preciso também dizer que nós precisamos ouvir o governo, ouvir o setor empresarial, o setor produtivo, para que a melhor proposta possa ser elaborada, possa ser estabelecida pelo nosso país. Nós vamos sempre prezar na condução da Câmara dos Deputados com equilíbrio. Essa tem sido a marca da nossa gestão e em uma matéria sensível como essa, nós vamos sim continuar agindo da mesma forma, porque eu penso que é a maneira correta de lidar com um tema que, na nossa avaliação, é sim meritório, mas que precisa de se estabelecer a forma correta para tratar de uma medida que tem a abrangência que tem. Muito obrigado. Nós acompanhamos então um quebra-queixo, como a gente costuma chamar, quando uma autoridade é abordada pelos jornalistas nos corredores do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, trazendo 3 discussões importantes que vão dominar a pauta na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Projeto de lei antifacção, que pode avançar ainda nessa semana, depois das mudanças que foram aprovadas no Senado. Não há intenção, segundo Hugo Motta, de legalizar supersalários. Outra questão polêmica, um projeto de lei nesse sentido chegou a ser aprovado pelos parlamentares. E também o fim da escala 6x1, um assunto que a gente debateu muito na edição de hoje aqui do Poder Expresso. Pautas que a gente vai seguir acompanhando.